A chuva bate com violência contra o seu para-brisa. Está completamente escuro lá fora, e a chuva não dá trégua. Você não vê muita coisa além de uma cortina de água no seu para-brisa, e suas mãos estão tensas no volante enquanto você dirige por aquela estradinha no meio do nada. Droga! Maldita hora que eu fui pedir informações para aquele senhorzinho, você pensa. Apesar de parecer um velhinho bem intencionado, talvez ele tenha pregado uma peça em você. Você subitamente sente um calafrio ao lembrar que nos olhos do velho você viu um brilho meio enganoso, algo meio sinistro e perturbador, mas que você preferiu ignorar na hora. Você decide não pensar mais nisso e focar na estrada. Não existe muita coisa aqui além de escuridão, chuva e uma floresta que parece infinita e que se estende até onde seus olhos alcançam dos dois lados da pista. Você tem uma reunião importante no trabalho amanhã e não pode se atrasar aqui nesse fim de mundo. Se ao menos você tivesse pego aquela última esquerda 50 km atrás... Cuidado! Assim que você recobra sua consciência, abre a porta e pula para fora do carro. Ele caiu em uma vala ao lado da estrada. Você teve que jogar o seu carro para fora da pista para desviar... Ai meu Deus, o corpo. Você corre em meio à chuva e sobe o barranco para alcançar a estrada e tentar prestar algum socorro àquele senhor. Deus do céu, é impossível que ele não tenha se ferido gravemente com a batida. Digo, é impossível que você não tenha batido nele. Mesmo desviando, ele estava muito em cima quando você conseguiu finalmente frear. Mas quando você olha para a estrada, não encontra absolutamente ninguém. Nenhum ferido e, graças a Deus, nenhum corpo. Você começa a se perguntar se tudo aquilo não foi um truque de luz. Mas você consegue se lembrar exatamente da cena. Os braços erguidos de temor, os olhos arregalados. Peraí, o rosto dele era familiar. Seu coração dá um salto. Não, não é possível. Um arrepio percorre sua espinha e você corre de volta para o carro para sair dali o mais rápido possível. Mas o carro não pega de jeito nenhum. Aparentemente seu carro não vai sair da vala hoje. Sua situação aqui é desesperadora. Você está encharcado, no meio do nada, e precisa urgente de um mecânico para consertar o seu carro se você quiser aparecer na reunião amanhã. Eis que no meio da escuridão daquela floresta surge uma luz, como se fosse uma resposta às suas preces. Parece que alguém acendeu a luz de um quarto no andar de cima de uma casa não muito longe dali. Feliz com seu golpe de sorte, você sabe que aquela casa provavelmente é a única num raio de quilômetros daqui. E talvez essa seja a sua única chance de conseguir fazer uma ligação para alguém te resgatar. Você parte em direção daquela casa sem saber o que o destino lhe reserva. Essa é uma noite que você nunca irá esquecer. Mansão das Trevas é um livro-jogo da série Aventuras Fantásticas, lançado em 1984. Escrito por Steve Jackson, Mansão das Trevas te coloca na pele de um homem de negócios dos anos 80, que depois de se envolver num acidente de carro no meio do nada, se vê obrigado a pedir ajuda em uma mansão sinistra no meio do nada. Esse é um dos poucos livros-jogos que se passam no mundo real, e não em Alância, como a maioria dos livros-jogos da coleção, como A Cidadela do Caos e A Floresta da Destruição. E por ter sido escrito nos anos 80, ainda nem existia celular direito, então faz sentido você ter que ir até uma casa para procurar um telefone. O livro foi publicado em 94 aqui no Brasil pela antiga editora Mark Saraiva e relançado recentemente pela Jambô com o título de Mansão do Inferno, que na real se aproxima muito mais do seu título original em inglês. A primeira versão americana também teve seu título alterado na época, porque o termo inferno era algo muito forte para se ter em um livro infantil. Mas a gente vai ver que o título é o menor dos problemas do livro, e que as crianças da época iam ficar muito mais assustadas com o conteúdo do livro em si. Se você não sabe o que é um livro-jogo, eu recomendo assistir meu primeiro vídeo dessa série, A Cidadela do Caos. Lá eu explico brevemente a história dessa série de livros e falo um pouco sobre as mecânicas desse estilo de RPG solo. E antes de entrarmos de cabeça na trama, vale lembrar que esse vídeo vai estar repleto de spoilers do livro A Mansão das Trevas. O professor Tiago, do canal Cachimbo Filosofal, fez um vídeo inteiro falando sobre todo esse livro sem spoilers. Então, se vocês quiserem uma análise que não vai revelar os principais pontos da trama, recomendo bastante que vocês assistam o vídeo dele. E claro, se quiserem jogar aventura por vocês mesmos, vocês têm duas opções. Comprar o livro reimpresso pela Jambô, ou comprar ele na Steam por menos de R$10, colocando crédito, é claro, pelo Rei dos Coins. O Rei dos Coins é a maior loja de coins da América Latina. E comprando coins ou saldo na Steam pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E temos que lembrar, claro, do Tibia Blackjack, que é o maior site de aposta de coins que patrocina aqui o canal,
e que tem diversos jogos de aposta que podem multiplicar suas coins. Lembrando que para apostar lá você precisa ter mais de 18 anos, claro. E falando em ser maior de idade, eu não era quando eu li a Mansão das Trevas pela primeira vez. E isso, além de me render uma série de pesadelos, me rendeu também uma série de aventuras macabras e incríveis pelas páginas do livro. Embarquem comigo nessa aventura pela Mansão das Trevas. Você se aproxima cada vez mais da luz emitida pela janela, e agora já consegue ter um vislumbre melhor da edificação. É uma grande casa de madeira, rústica, porém luxuosa, mas que parece precisar de alguns reparos urgentes. Tirando o barulho da chuva, a casa parece estar super silenciosa, e é claro que ela iria estar, afinal são exatamente 5 para meia-noite e todos os moradores da casa devem estar dormindo. O livro aqui te dá duas opções: bater na porta da frente ou tentar dar uma espiadinha do lado de fora por alguma das janelas laterais da casa. Como um bom curioso que eu sou, a primeira coisa que eu fiz foi tentar espiar pela janela. Você vê a cozinha da casa, e de repente entram no aposento dois homens. Os dois usam estranhos camisolões brancos, e parecem estar discutindo sobre uma cerimônia de iniciação. Ela é tão jovem e inocente. Eu não sei. Nunca estive em uma antes. Os ensinamentos do mestre não são para os de coração fraco. Você sabe muito bem dos poderes dele e de todas as coisas que ele pode nos ofertar. Sim, desculpe. Foi apenas uma fraqueza momentânea. As duas figuras se afastam do seu campo de visão. E agora, tudo que você pode fazer é voltar para a porta principal e bater nela. Por mais que todo aquele papo tenha sido bem estranho, você ainda assim vai precisar de ajuda para arrumar um mecânico para consertar o seu carro. Você bate na porta e não muito tempo depois é atendido pelo mordomo da casa. Ele se apresenta para você. O nome dele é Franklin. E ele pede para que você aguarde na sala de estar enquanto ele chama o mestre da casa. A sala de estar é assustadoramente luxuosa e te dá uma sensação meio sombria. O jogo aqui te dá algumas opções: esperar sentado até o mordomo voltar, procurar por um telefone ou admirar algum dos 3 grandes quadros expostos nas paredes. Como não há sinal de telefone, você decide dar uma olhada nos quadros, em especial para um quadro com uma velhinha sentada em uma cadeira. Na moldura você vê que o quadro retrata a Duquesa de Brewster, que aparentemente faleceu no ano de 1845. Enquanto você analisa a pintura, observa horrorizado que ela se mexe. Os lábios da mulher começam a se mover, e ela começa a falar com você. Ela diz que, infelizmente, você entrou no covil da maldade, e que fugir desse lugar será impossível a menos que você destrua a mansão. Para auxiliá-lo nessa fuga, ela diz que na casa existe um homem que veste trajes cinzentos. Ele será uma das únicas pessoas da casa que você poderá confiar, e que te ajudará na sua missão de eliminar com todo o mal daquele lugar. O livro aqui pede para você adicionar um ponto de medo depois de ter presenciado esse quadro falante. Uma das mecânicas inéditas que foram implementadas nesse livro foi a pontuação de medo. Uma vez que seus pontos de medo atinjam a pontuação máxima, você simplesmente morre de medo e terá que recomeçar a aventura. Apesar de parecer uma mecânica maneira e inovadora, ela tem uma série de problemas. Isso porque muitos dos encontros da casa vão te somar uma quantidade razoável de pontos de medo. E se você começou com o nível máximo de medo abaixo de 9, você automaticamente não conseguirá terminar a aventura sem morrer de medo, pois a rota certa para vencer o livro vai te deixar com no mínimo 8 pontos de medo. Enquanto você ainda pensa na mensagem da anciã, é surpreendido pelo mordomo e pelo mestre da casa, o Lord Kelnor, ou como ele é mais conhecido na região, o Barão de Drumer. O mordomo Franklin apresenta a você o mestre da casa, Lord Kelnor, que não só é o proprietário da casa, como o dono de grande parte das terras da região. Vejo que você foi pego por essa terrível tempestade. Venha comigo sentar-se junto ao fogo da lareira. Você diz que não é necessário, que você não quer incomodá-lo e que tudo que você precisa é usar o telefone da casa para pedir ajuda com seu carro. Besteira! Se aqueça na lareira e beba esse conhaque. As linhas telefônicas caíram devido à tempestade. Amanhã de manhã trataremos de consertá-las. De qualquer forma, os funcionários da oficina mais próxima não viriam a essa hora. Mas não se preocupe, você é muito bem-vindo para passar a noite aqui. Amanhã Franklin o levará até a cidade. Ah, eis Franklin chegando. O mordomo diz que a refeição está quase pronta e pede para que vocês dois se dirijam até a sala de jantar. Lá o mordomo oferece a vocês 2 opções de vinho, vinho branco e vinho tinto. Sem saber do perigo que você corria, você escolhe o vinho tinto. E depois de comerem um delicioso cordeiro assado, Kelnor conta um pouco mais sobre a sua história. As pessoas da região me conhecem por Conde de Drumer, e sou o último sobrevivente da minha linhagem. Minha propriedade se estende por quilômetros e mais quilômetros de terras em volta desta casa.
Antigamente, essa era uma região muito fértil, que trouxe muitas riquezas não só à minha família, mas também aos fazendeiros locais. Mas as coisas começaram a mudar logo depois que minha irmã morreu sob circunstâncias misteriosas. Ela tinha 32 anos na época, e seu corpo foi encontrado na floresta com estranhas marcas no pescoço. Notícias se espalham rápido e não demorou muito para que camponeses ignorantes começassem a insinuar coisas absurdas como bruxaria e magia negra. Superstições tolas, claro, mas que afastaram grande parte dos trabalhadores locais. O mordomo aparece mais uma vez, oferecendo 3 opções de prato: frutas, café e conhaque, queijo, café e conhaque, ou apenas queijo e café. Você infelizmente escolhe queijo e café, mas depois de algumas mordidas começa a se sentir meio tonto e desmaia. Nessa primeira parte da aventura, tanto o vinho branco quanto o queijo foram adulterados. Eles contêm um poderoso sonífero, e você vai acabar desmaiando se consumir qualquer um deles. Você acorda algumas horas mais tarde, amarrado em um aposento vazio nos andares superiores. Depois de se desamarrar, você sai do quarto e se depara com um grande hall na parte de cima da casa, em um corredor cheio de portas. Mansão das Trevas é um verdadeiro labirinto, extremamente difícil de se mapear. Eu me lembro de ter tentado fazer vários mapas lá para 2005 e nunca consegui fazer algo que fosse minimamente reconhecível. E eu também nunca consegui terminar a aventura, em grande parte por não ter conseguido mapear muito bem toda a mansão. Mas agora, pesquisando na internet, consegui achar um mapa que parece ser bem confuso, mas que com algum estudo e bastante leitura conseguiu finalmente me mostrar como é a casa por dentro, e eu consegui, depois de anos, me localizar dentro da mansão e ter uma noção espacial muito melhor da aventura como um todo. Quando começamos a nossa aventura amarrados, acordamos nesse aposento aqui, na sala do Mephisto. Temos a opção de irmos para o corredor da esquerda ou para o corredor da direita. Seguindo pela direita, nos deparamos com uma figura fantasmagórica de uma mulher, que pede para que a gente acompanhe ela até uma sala no final do corredor. A gente faz isso e ela nos dá algumas dicas importantes da nossa missão. Ela diz que a nossa vinda até essa casa não foi um mero acidente, e que nós seremos oferecidos como sacrifício pelo regente da casa, o Conde de Drumer. Forças malignas e demoníacas vivem naquela mansão, e ontem mesmo uma enfermeira do distrito foi atraída até aqui também e será oferecida como um sacrifício hoje em um ritual da seita. Você deve impedi-los, mas a única forma de combater as forças demoníacas é se você encontrar o Punhal de Cris, uma arma poderosíssima que está escondida em algum aposento secreto da casa. Essa será a única forma de vencer Kelnor, resgatar a jovem e fugir da mansão. Antes que o espírito possa te dar qualquer informação adicional sobre a arma, é atacada por cães fantasma e some junto com os cães em uma névoa fantasmagórica. Mais uma vez você está sozinho, e agora precisa encontrar essa tal adaga Cris. Como vocês já devem ter percebido, cada aposento dessa casa tem o nome de um demônio, e a maioria dos quartos da parte de cima, ao invés de esconderem tesouros, vão te oferecer apenas mortes terríveis e jumpscares que vão somar pontos de medo à sua ficha, até o momento que você vai eventualmente acabar morrendo pelo mecanismo de medo. O segredo aqui é mapear todos os aposentos possíveis e ver em quais deles vale a pena ou não entrar. Um encontro aqui no primeiro andar que vale a pena mencionar é o encontro do Homem Cinzento, que te explica que você não pode simplesmente fugir da casa e que deve acabar com todo o mal da casa primeiro, e com uma velha senhora que jaz morta em uma cama, na sala com a plaquinha Abaddon, que está repleta de flores. Ela, apesar de estar morta, fala com você. Ela parece saber bastante sobre a casa, mas quando você começa a fazer perguntas, ela se irrita e diz que só vai responder se você souber qual o nome dela. Eu não tinha percebido, mas durante anos foi essa informação que me faltava para eu conseguir vencer o livro. O andar superior da casa guarda algumas surpresas desagradáveis e alguns jumpscares aqui e ali, mas no geral dá pra ver que aqui em cima, poucas são as pessoas que encontraremos de fato para conversar. A maioria dos seres aqui de cima são fantasmas inofensivos e alguns zumbis não muito perigosos. Mas uma vez que você tiver explorado a parte de cima e descer as escadas, aí sim o livro começa a ficar mais sinistro. A Mansão das Trevas é composta de 3 andares. O andar de cima, onde está a maioria dos quartos, o andar térreo, onde estão a sala de estar e a temida cozinha, e finalmente o andar subterrâneo, onde estão as partes mais sinistras do livro. Andando pela casa e tentando não ser visto, você vai passar por quase todos os andares. Uma hora ou outra você provavelmente vai encontrar o Corcunda Shekou,
que é o ajudante do conde, o torturador, que vai te torturar até você provar que é amigo do mestre, e a prisão onde as futuras oferendas da seita ficam presas, esperando pelo dia em que elas serão sacrificadas. Essa parte do livro é bem angustiante, pois além de você não conseguir libertar elas, ainda existem opções aqui de você acabar sendo preso junto com eles se alguém estiver ajudando eles, ou ainda de ser morto pelos próprios prisioneiros enquanto eles tentam uma fuga alucinada. Mas para um leitor de 13 anos, nada me marcou mais do que o ritual de iniciação do Isaacson. Como você acabou ouvindo do lado de fora da casa, acontecerá um grande evento hoje entre os cultistas. E graças às dicas que ganhamos da Mulher Espírito, sabemos que a oferenda, na verdade, é uma inocente enfermeira, que foi sequestrada por esse culto demoníaco. Explorando os aposentos subterrâneos, nos deparamos com o que parece ser um provador, com dezenas de camisolões brancos pendurados nas paredes, junto cada um com uma máscara sinistra de bode. Enquanto você olha meio apavorado para tudo aquilo, ouve vários passos se aproximando. Vários homens com uma aparência super despreocupada entram na sala e, conversando distraídos, começam a vestir as roupas ritualísticas. Você se mistura no meio deles para não ser percebido, vestindo um dos camisolões e uma máscara, e acaba seguindo o grupo por um corredor até uma grande sala ritualística. Exatamente no centro do aposento há um grande altar, cercado por mais ou menos umas 40 pessoas usando as sinistras máscaras de bode. Então você começa a ouvir gritos em um dos cantos do aposento. Sendo arrastada por 2 cultistas, você vê uma bela jovem de cabelos claros. Ela grita desesperada para que alguém a ajude, e sem poder fazer nada você vê ela sendo amarrada no altar, enquanto cânticos são recitados pelos cultistas. Então, uma das figuras, que parece ser o líder, tira sua máscara púrpura de bode e entrega ao irmão Isaacson. Os dois trocam de máscaras e os cânticos começam a acelerar, enquanto Isaacson pega uma faca e aponta para a prisioneira. Aqui o livro te dá a opção de salvar a mulher ou de tentar arrumar uma forma de escapar da sala. Eu, com meus 13 anos, obviamente tentei ser o herói da situação e salvar ela, apenas para ser brutalmente assassinado pelos 40 cultistas ali presentes. Tudo que você pode fazer nessa parte é assistir a jovem ser sacrificada enquanto você tenta sair de fininho sem ser percebido pelos cultistas. E depois desse trecho, por mais que você consiga sair da sala do ritual, ainda cai para caminho sem saída do livro. O mesmo acontece no térreo da casa, onde a minha aventura geralmente acabava na cozinha da mansão, morto por um gol ou capturado pelos cultistas depois de fazer barulho demais. Esse livro é extremamente difícil, e por mais que eu tenha tentado várias e várias vezes tentar achar a adaga de Chris, salvar a enfermeira e fugir da casa, parece que todos os meus esforços foram em vão. A Mansão das Trevas era um labirinto de pura maldade. E depois de algum tempo, até pesadelos eu comecei a ter, enquanto essa falta de solução me martelava no subconsciente. No fim das contas, eu deixei o livro de lado e fui viver a minha vida. Foi só depois de muitos anos que eu acabei retornando à mansão para conseguir vencer os seus desafios. Por mais que seja bastante decepcionante para muitos, pelo menos para mim foi, é impossível salvar qualquer um dos inocentes trancados dentro da casa. Isso vale tanto para a enfermeira quanto para os prisioneiros do porão. Seu único objetivo real aqui é pegar o punhal Chris e matar o boss final da casa. Mas para pegar o punhal você precisa fazer uma rota meticulosa e bem planejada. Caso contrário, vai terminar morto na cozinha ou capturado pelos cultistas em algum momento, ou até mesmo morrer de medo. O primeiro passo para a resolução do livro é vir até o final desse corredor e presenciar um fenômeno sobrenatural na janela. A chuva escorre pela janela de vidro, mas estranhamente a água desvia de certas partes do vidro, formando uma frase: Mordana em Abaddon. Mordana é o nome da velha no quarto de Abaddon. Voltando para lá, você fala o nome da velha e pode fazer perguntas para ela. A pergunta mais importante aqui para você fazer é sobre os aposentos secretos da casa. Ela conta que a mansão está cheia de aposentos secretos, mas que o mais importante deles se encontra embaixo da escada no porão da casa. Ela diz ainda que a passagem é protegida por uma palavra secreta, mas que essa palavra secreta é trocada com frequência por motivos de segurança. Um dos moradores da casa pode ajudá-lo nisso. O Corcunda checou, sabe a senha, mas só vai te falar se você encontrar com ele pelo menos 2 vezes e ainda der cunhaque para ele no segundo encontro. Encontrar com Corcunda 2 vezes na aventura é bem complicado. E para fazer isso você vai precisar garantir que você não vai ser drogado durante o começo da aventura na sala de jantar. Se der tudo certo, no fim do jantar, Kelnor vai te convidar a dormir em um dos aposentos, e você é levado gentilmente para o quarto de Erasmus, ao invés do quarto de Mephistos quando você acorda amarrado. Seu primeiro encontro com Corcunda, então, acontece quando ele te visita no meio da noite para colocar um copo de água na sua cabeceira.
Depois disso, você vai encontrá-lo no porão. E se você tiver conhaque, pode oferecer um pouco para soltar a língua dele e ele falar a senha secreta da passagem. Ele diz que a nova senha é um anagrama para o título do conde. Drumer, em uma outra ordem, acaba ficando Murder, que significa assassino em inglês. A senha para passar pela passagem secreta debaixo da escada é assassino então. Mas vocês imaginam como é resolver essa charada lendo um livro em português. Essa parte do livro foi bem mal adaptada pela versão da Mark Saraiva, e só no chutômetro você vai conseguir passar pela porta com a senha certa. No aposento secreto, escondido dentro de uma caixa, está a adaga Chris, a única arma capaz de ferir o mestre da casa. O interessante desse aposento é que se você colocar a senha errada, um aposento quase igual a esse vai se abrir do outro lado, mas ao invés de te dar acesso à arma verdadeira, ele te prende dentro da sala com uma garrafa bastante esquisita contendo líquido preto. Quando você mexe nela, descobre da pior forma possível que aquilo é a morada de um Nanka, um gênio do mal que te prende dentro da garrafa. Bom, mas como não caímos nessa armadilha e conseguimos pegar a faca verdadeira, partimos para a sala de estar para ter o nosso embate final com o mestre da casa. Depois de intermináveis voltas pela casa e de achar a chave de ferro escondida atrás de um espelho mágico, você finalmente consegue destrancar a sala de estar. Lá você encontra Conde Drumer e seu mordomo Franklin. Eles tentam se fazer de desentendidos. E Drumer pergunta furioso o que você faz fora do seu quarto, perambulando pela mansão a essa hora da noite. Você diz aos dois que sabe muito bem do mal existente na casa e que pretende destruí-lo. Os dois se entreolham nervosos, se separam e começam a te cercar pelos dois lados. Aqui você saca o punhal de Chris e precisa decidir quem vai combater primeiro. A decisão lógica seria enfrentar primeiro o Conde Drumer, que é o mestre da casa, mas a verdade é que ele é apenas mais um servo daquele que verdadeiramente reina na casa. Para vencer o livro, você precisa atacar primeiro o mordomo. O livro até tenta te enganar, fazendo com que o mordomo corra de medo, tentando evocar algum sentimento de pena em você. Mas assim que você fere o mordomo, ele começa a gritar e uma fumaça começa a subir do chão. Logo o mordomo desaparece, e em seu lugar, um imponente demônio se ergue, pronto para um duelo mortal. Com impressionantes 14 pontos de habilidade, esse monstro é uma máquina de matar, e você vai precisar de muita sorte no dado para vencer ele. Depois de desferir o último golpe na criatura, ela finalmente tomba no chão, morta. O Conde Drumer grita furioso e se ajoelha chorando junto àquela monstruosidade. Você olha para aquela cena patética e bizarra, sem saber como reagir, e nota que quando o monstro caiu, ele derrubou um candelabro, e que agora as chamas das velas estão subindo pelas pesadas cortinas da casa. Enquanto o fogo se espalha rapidamente pelo aposento, você sai correndo da casa. Ao longe você consegue ver a casa sendo totalmente destruída pelas chamas. Um final condizente, você pensa, para uma mansão das trevas.